Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho dessa doutrina tão consoladora, né, e fazer o evangelho dessa noite, que é a doutrina espírita. Nós falamos em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé, e vamos primeiro começar a pegar um copo d'água, igual eu já peguei o meu aqui, para fazermos o evangelho dessa noite. O tema do nosso evangelho está no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 53, que tem como título Palavra Escrita. Mas antes de começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre e nosso guia, e vamos pedir que nos ilumine nessa noite, para que possamos sempre ter paz no nosso coração, ter fé, ter esperança e trabalharmos com amor. Que assim seja. Então, essa lição foi Paulo falou para os Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, e ele começa assim: disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar, retende o bem. Então, hoje em dia, antigamente a gente só tinha a palavra escrita, né? E essa palavra escrita proporcionou a gente ter conhecimento de Jesus, ter conhecimento daquilo que Jesus viveu, né? Proporcionou muita coisa para nós. E hoje, além da palavra escrita, nós somos cercados de vídeos, de áudios, de televisão, de tanta coisa, de jornal, de muita informação. Nós somos, assim, bombardeados por informações diariamente, minuto por minuto, né? Se a gente for ficar atenta só a essas informações, a gente não faz mais nada na vida, né? Nós ficamos só lendo WhatsApp, assistindo vídeo, recebendo notícias, né? E aí, mas, né? Nós temos que lembrar que a doutrina espírita, ela é muito rica e informações muito boas para a nossa evolução, né? Allan Kardec deixou para nós muitos livros que a gente tem que estudar, temos que aprender, e que são, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, Obras Póstumas, o que é o Espiritismo, Revista Espírita. Chico Xavier também, através da sua obra, deixou mais de 400 livros para a gente estudar. Então, nós temos muita coisa. Mas às vezes a gente insiste ainda em ficar preso a leituras não edificantes, a conversas não edificantes, a passar mensagens que a gente nem sabe se tem veracidade. E isso às vezes nos leva a não ser um divulgador do bem, a ser um divulgador, às vezes até da mentira, da calúnia. Então vamos pensar, né? Então Paulo começa assim, né? Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trata de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Será que nós temos tempo para ficar lendo indiscriminadamente coisas que não vão trazer nada de bom para nós? Eu acho que não, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. A resposta, o comecinho da resposta é assim, ó: Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Será que se nós ficarmos perdendo o nosso tempo, lendo coisas que não, aprendendo coisas que não vão nos elevar, não vão nos edificar, que a gente não vai conseguir aprender nada para melhorarmos como seres humanos, como espíritos, não vai adiantar nada para a nossa evolução, aí nós não estamos cumprindo o nosso papel, que nós somos de espíritas, né? De aprendizes do Evangelho. Então, a gente tem que lembrar que hoje a gente recebe muita mensagem que às vezes a gente fala assim: nossa, que bacana, vou passar. Porque parece que isso daí... E quando a gente
de repente alguém entra e fala, nossa, essa mensagem que você passou aí não é verdadeira. Então a gente tem que pesquisar, prestar muita atenção naquilo que a gente passa, porque às vezes vem textos com assinaturas que não são verdadeiros, mensagens que são às vezes calúnias, às vezes mentiras, às vezes com uma coisa que parece uma coisa bonita, mas se você for analisar bem não é. Então a gente tem que observar muito, nós temos que ter muito cuidado. Continuando a nossa leitura. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, e os fracos e alienados, potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Então, gente, o que é? Então, nós temos que passar a mensagem de amor. O que é uma mente amadurecida e equilibrada? É aquela mente que já conhece o Evangelho, que já sabe discernir, que fala, ó, eu tenho uma base da doutrina espírita, eu conheço essa doutrina, minha base é boa, então eu posso aprender outras coisas, ler outras coisas, que eu vou saber discernir. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque isso às vezes demora, leva tempo, e às vezes a gente pode passar informações para a pessoa, fulano, lê isso aqui que você vai gostar, e às vezes a pessoa não está nem preparada. Então vamos nos ater às mensagens de amor, indicar livros que são de confiáveis, de bons autores, que tenham uma base, para podermos... Se você indica um livro bom para uma pessoa que está passando um problema, por exemplo, das obras do Chico, das obras do Divaldo e de tantos outros espíritas sérios, às vezes a gente ajuda muito a pessoa, porque às vezes através daquele exemplo, daquela leitura, vai ajudar muito na vida dela. Mas se você passa uma obra que não é confiável, que tem às vezes uma mentira, uma ilusão, vai atrapalhar. Então a gente tem muita responsabilidade, né? Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Então nós temos que separar o joio do trigo. Mas para a gente separar o joio do trigo, a gente tem que ter conhecimento da doutrina. E às vezes, então você tem que ter estudo com disciplina, estudo firme mesmo, né, na doutrina. E para isso que nós temos que observar e analisar. E nós que somos espíritas, a gente tem que... E às vezes no centro aparece muita gente que é a primeira vez que está assistindo uma palestra, é a primeira vez que está chegando na casa espírita. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala com essa pessoa, no atendimento fraterno, na exposição da doutrina, nas palestras, para ela, porque o que nós estamos passando, né? Porque dependendo daquilo que a gente fala, a pessoa pode não voltar nunca mais. Ou pode entender tudo errado. Então nós temos que pensar muito naquilo que nós falamos, naquilo que nós passamos. Nós temos muita responsabilidade. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou, com estigmas dolorosos, recolhem-se à penitenciária, em cuja experiência se reajustam. Isso parece que é uma sentença, mas não é. Isso aí são ferramentas de tratamento para nós, para evolução, para nossa evolução. Então, às vezes a gente passa na vida, coisas na vida que a gente precisa passar para que a gente saia melhor do que entrou.
saia mais evoluído. E às vezes a gente não consegue evoluir só com alegrias, sem trabalho, a maioria das vezes nunca nós vamos conseguir, né? Então às vezes todo mundo passa por dificuldades. Então, e essas dificuldades vão nos ajudar a entender melhor a vida, vão nos amadurecer, vamos nos tornar melhores espiritualmente sempre, né? Não é materialmente que nós estamos falando espiritualmente. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Então, a gente, com a maturidade, com o estudo, com o conhecimento, a gente vai trabalhar as coisas que nos elevam. E quando a gente começa a ter condições de trabalhar alguma coisa que nos eleva, nós temos que passar isso para as outras pessoas. Nós temos que divulgar, nós temos que trabalhar o amor, trabalhar a caridade, trabalhar a fraternidade. E nós também temos que fazer isso dentro do nosso coração para a gente se tornar uma pessoa melhor. Porque a gente não passa para os outros aquilo que a gente não é, né? Então, como é que a gente vai passar falar para as pessoas serem fraternas, deixarem de ser egoístas, trabalhar mais o amor, a caridade, trabalhar mais o bem, se a gente não faz isso? Então, a gente precisa se melhorar, a gente precisa trabalhar os sentimentos dentro de nós, para que a gente possa passar do outro os bons sentimentos. Então, tudo é compromisso, tudo é trabalho, tudo precisa de disciplina, tudo precisa de estudo, tudo precisa de discernimento. Se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade. Mas não ouvires escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quando já podes pensar. Então nós não podemos nos furtar. Nós temos que, além de buscarmos o conhecimento, nós precisamos doar. E a gente tem que pensar no Allan Kardec, né? Quando ele foi codificar a doutrina espírita, quantas vezes que ele analisou, ele duvidou, e ele foi recebendo tudo, um monte de médiuns, foi tendo as mesmas palavras, foram tendo as mesmas respostas, cruzando as respostas para chegar a uma mesma conclusão. Isso a gente tem que pensar que foi num tempo que não tinha telefone, que não tinha internet, que era muito difícil a comunicação, muito mais difícil, e deu certo. Então foi tudo muito analisado, tudo muito estudado. Aí a gente fala que o Chico Xavier, ele psicografou mais de 400 livros. Já pensou o trabalho, a dedicação, a entrega, a disciplina? Então, nós temos que trabalhar sempre. Trabalhar para que possamos nos tornar pessoas melhores através do conhecimento, através da melhoria dos nossos sentimentos. Aí a gente possa doar alguma coisa para alguém. Que a gente só pode doar aquilo que a gente tem. Se a gente não tiver conhecimento, se a gente não tiver bons sentimentos, o que a gente vai poder doar? Então, a doutrina espírita é uma doutrina de amor, é uma doutrina da caridade e é uma doutrina que ela precisa ser divulgada, com seriedade,
E para isso nós precisamos de estudo. Toda casa espírita séria tem os grupos de estudo. Na nossa casa, em breve nós vamos começar o estudo do Livro dos Espíritos. Então quem estiver interessado pode procurar, porque só através do estudo que nós vamos conseguir vencer a nós mesmos e ajudar o maior número de pessoas. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos dê força e coragem para seguirmos a sua luz. Que assim seja.